fechamento da USAID, Agência para o Desenvolvimento, mas sobretudo para a informação da política exterior dos Estados Unidos, talvez seja apenas um desses atos espetaculosos do governo Trump, como acabou acontecendo com o tarifaço imposto ao México e ao Canadá, e hoje, no seu primeiro dia de vigência, revogado na prática. De qualquer maneira, esse ato do Trump em relação ao USAID já provocou o fechamento da sede em Washington e também do site da USAID na internet. A USAID, ela apenas é tratada como uma agência humanitária e não como o braço efetivo que é da sustentação da política e dos interesses americanos, principalmente nos países em que aqueles interesses são impostos através de golpes militares, como aquele que ocorreu aqui no Brasil em 1964, quando a USAID foi utilizada com grandes recursos, dando grandes recursos não apenas para o MEC, o Ministério da Educação e Cultura, através do célebre acordo MEC-USAID, mas principalmente para garantir o apoio e, sobretudo, de formular as políticas de comunicação da mídia brasileira, que então surgia ali através da televisão, a televisão Globo. A gente se recorda muito bem dos acordos que ela fez com a USAID, e também da revista Veja, que surgiria um pouco depois, 4 anos depois, e que se transformaria no principal órgão de comunicação, com mais de 1 milhão de exemplares por dia. Então vejamos aqui o que diz conforme esse simples verbete da Wikipedia. A USAID, a agência, tem sido objeto de críticas e acusada de trabalhar em colaboração com a CIA por conta de suas atividades de inteligência na desestabilização de governos não alinhados com as políticas dos Estados Unidos. E aí cita uma série de atos, de manobras de desestabilização. Olha, quem está falando aqui é a Wikipedia, que é um site americano e que defende a política americana e ocidental. E aqui entre esses atos patrocinados pela USAID, citam esterilização involuntária no Peru, desestabilização na Venezuela, criação de falsa rede social em Cuba, etc. É também na Wikipedia, a enciclopédia da internet, que a gente vai conhecer mais detalhes sobre esses acordos do MEC, Ministério da Educação e Cultura, com a USAID. Aqui diz: os acordos MEC-USAID foram implementados no Brasil com a Lei 5.540/68. Foram negociados secretamente e só se tornaram públicos em novembro de 1966, após intensa pressão política e popular. Foram estabelecidos entre o Ministério da Educação do Brasil e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, que é a tradução da sigla em inglês, para reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões impostos pelos Estados Unidos. Apesar da ampla discussão anterior sobre a educação iniciada ainda em 1961, essas reformas foram implantadas pelos militares que tomaram o poder após o golpe militar de 1964.
Para a implantação do programa, o acordo impunha ao Brasil a contratação de assessoramento norte-americano e a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa desde a primeira série do primeiro grau. Os técnicos oriundos dos Estados Unidos criaram a reforma da educação pública que atingiu todos os níveis do ensino. Segundo Márcio Moreira Alves, ex-deputado cassado pelos militares, crítico severo do acordo, o MEC-USAID, na verdade, tinha como proposta inicial privatizar as escolas públicas. Matérias como história, matérias de ensino dadas em aula, tiveram sua carga horária reduzida para que estudantes da época não tivessem seus olhos abertos em relação à ditadura. Isso aqui é só para servir de pano de fundo para esta notícia dada pelo Elon Musk do fechamento da USAID, né? O Elon Musk fez acusações sem provas contra a USAID e qualificou a agência como um ninho de vermes. Escolhido por Donald Trump para chefiar o DOGE, órgão cujo objetivo é reduzir gastos públicos, o empresário Elon Musk chamou a USAID de organização criminosa na madrugada desta segunda e confirmou a intenção do presidente dos Estados Unidos de encerrar a sua operação. Nesta tarde, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou que será o novo chefe interino da Agência de Ajuda Externa dos Estados Unidos. E aí vem a pergunta, do UOL. O que é a USAID? A agência responsável por ações assistenciais dos Estados Unidos no exterior, oficialmente chamada United States Agency for International Development, Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional em português. A USAID foi implantada em 1961 por ordem executiva do presidente John F. Kennedy para concentrar os esforços, ações e departamentos do governo dos Estados Unidos que enviavam ajuda a civis fora do país. Ela é a agência, até o momento, uma das maiores agências oficiais de ajuda assistencial do mundo. Movimenta as maiores somas do planeta e sua ação representa mais da metade de todos os auxílios enviados pelos Estados Unidos ao exterior. A USAID teve orçamento de cerca de 50 bilhões de dólares, segundo dados oficiais do governo dos Estados Unidos. No entanto, naquele ano de 2024, apenas 37,8 bilhões foram utilizados. Agora, por que o Trump e o Elon Musk, que são justamente os defensores da America First, da dominação americana do mundo, por que eles querem fechar essa USAID? Ninguém sabe exatamente, porque essa turma aparentemente é meio abilolada, não sabe exatamente os propósitos dele, Só sabe que, indiretamente, isso acaba ajudando a causa daqueles povos que vivem lutando ali para ter algum tipo de autonomia, de algum desenvolvimento independente das pressões e das ameaças das grandes potências ocidentais à frente das quais se encontra os Estados Unidos.